neste momento, em cumprimento à nossa programação, anunciamos a realização da primeira atividade técnica desta tarde. Para presidir e mediar esta atividade, convidamos a senhora Denise Cesário, da Fundação Abrinq Save the Children, a se dirigir ao dispositivo a fim de recepcionar o palestrante convidado. A senhora Denise Cesário, ela é socióloga, gerente executiva de programas e projetos da Fundação Abrinq Save the Children, especialista em gestão de projetos sociais e direitos da criança e adolescente. E com as nossas boas-vindas, convidamos o ilustre palestrante, o senhor Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que será devidamente apresentado e saudado pela senhora debatedora desta atividade técnica. Portanto, em nome da organização do evento, nós queremos apresentar as boas-vindas aos nossos convidados, desejar um ótimo trabalho e atividade e convidar a senhora debatedora para, nesse instante, conduzir os trabalhos neste momento. Primeiramente, boa tarde, e já nos desculpamos pelo pequeno atraso ocorrido, e também para informar que, neste diálogo que teremos aqui, nós tínhamos previsto aqui a abordagem de homicídio e mortes por intervenção legal de crianças e adolescentes, que será feito pelo Bruno, e o índice de vulnerabilidade juvenil, a violência e a desigualdade, na qual, na impossibilidade da palestrante, então, nós faremos o diálogo com o Bruno. Bruno Paes Manso é formado em Economia pela Universidade de São Paulo e Jornalismo pela PUC de São Paulo também. Trabalhou por 10 anos como repórter no jornal Estado de São Paulo. Também atuou na revista Veja, Folha da Tarde e Folha de São Paulo. Atualmente faz pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Concluiu mestrado e doutorado no Departamento de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo, onde pesquisou o crescimento e a queda dos homicídios em São Paulo. É fundador do site Ponte Jornalismo, voltado para a cobertura de justiça, segurança pública e direitos humanos. É autor do livro O Homem X, uma reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog de melhor livro-reportagem de 2006. Bruno, seja muito bem-vindo e passo a palavra a você. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradecer primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui nesse dia importante, nesse dia com tantas novidades, né? E, bom, na verdade, são várias possibilidades de enfoque para tratar desse tema, né? Enfim, eu vinha pensando num antes da votação, agora teve a votação, pensei em seguir um outro caminho. Eu pensei em dividir um pouco a minha fala em duas partes. A primeira, eu queria falar sobre a questão da violência policial contra crianças e adolescentes, do ponto de vista histórico, como é que isso começou a acontecer em São Paulo, e, numa segunda parte, falar um pouco dos controles hoje que a gente tem, que tem funcionado, que não tem funcionado na cidade. Porque São Paulo é um caso muito interessante da questão de controle de violência propriamente dita, porque em 50 anos houve muita transformação nos comportamentos na cidade. São Paulo, entre 1960 e 1999, multiplicou os homicídios por 10. Foi mais de 900% de crescimento dos homicídios entre 1960 e 1999. De 2000 até hoje, caiu mais de 80%. Então, é um tipo de comportamento extremo, radical, que a gente tenta compreender as razões até hoje, mas que, de alguma forma, começa a se espalhar a partir dos anos 60 e se multiplicar de uma forma muito acelerada, que as pessoas não conseguem entender o que estava acontecendo na cidade, não houve grandes mudanças, não houve grandes transformações, mas muito mais gente começa a matar, chega em um determinado momento, atinge o cume e começa a cair com velocidade grande também, né? Sem que as pessoas consigam também entender por quê.
Então, isso por si só é um fenômeno social extremamente desafiador e interessante. O São Paulo, se for pensar do começo do século XX até meados do século, de 1900 a 1960, sempre teve taxa, nunca ultrapassou os 10 casos por 100 mil habitantes. Teve momentos mais altos, momentos mais baixos, mas o homicídio sempre teve nesse patamar. Era uma cidade média, vivendo ainda a fase de industrialização, com muitos formados por migrantes, né, vindos da época do café, mas relativamente concentrada no centro expandido, uma urbanização relativamente concentrada na região central, que sempre manteve nessa casa dos 10 homicídios por 100 mil habitantes. Qual era o tipo de homicídio nessa época que acontecia? Eram basicamente homicídios tradicionais e clássicos que saíam na imprensa sensacionalista, o homicídio Nelson Rodrigues, que envolve estilo das crônicas do Nelson Rodrigues, que envolve grandes paixões e ódios, laços familiares, marido matando esposa, depois se matando, envolvendo questões familiares, envolvendo amizades próximas, envolvendo porres em bar e perdas de autocontrole, que o cara, de repente, mata e depois se arrepende, enfim. O homicida, nessa época, ainda era o pária social, era visto como o cara que é o crime a ser controlado com todas as forças, e o homicida era um vilão a ser controlado, né? Como é que os homicídios começam a crescer e qual é o tipo de homicídio que começa a funcionar com esse efeito multiplicador e começa a entrar em funcionamento essa engrenagem de violência em São Paulo, que vai atingir jovens e adolescentes e pessoas até 25 anos, principalmente, entre 15 e 25 anos. Chega em meados dos anos 60, a cidade de São Paulo crescendo, você tem um crescimento sem planejamento e desordenado, uma percepção de perda de controle, uma percepção de desordem muito intensa naquela época. Muita gente vindo das zonas rurais, numa cidade que se expande pelas bordas, e uma sensação de corrosão de valores que as instituições não davam conta de controlar os valores até então estabelecidos, que mantinham a cidade coesa, né? O primeiro sintoma dessa reconfiguração moral dos homicídios, vamos dizer assim, são os esquadrões da morte. Os esquadrões da morte começam em 68, com Fleury, eles se articulam inspirados no Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro, depois da morte de um policial, no Rio, também em São Paulo acontece depois da morte de um policial, e eles prometem, para cada policial fosse morto, 10 bandidos iriam morrer. O homicídio começa nessa fase, em vez de ser visto, e o homicida, em vez de serem vistos como o comportamento a ser controlado, o comportamento inaceitável, o homicídio passa a ser visto como uma forma de controlar comportamentos indesejáveis. Os bandidos, é importante compreender nessa época a construção da figura do bandido, como o grande inimigo que começa a fazer parte das cidades e ser construída. Essa palavra resume uma série de significados, e a partir dessa palavra a morte ou o extermínio de pessoas que representam essa categoria passa a ser tolerado. O Esquadrão da Morte surge com esse propósito de exterminar bandidos. Eles começam a retirar gente dos presídios de São Paulo, presídio de Tiradentes, propriamente dito, que é um presídio que foi destruído, já foi demolido hoje, e colocavam os presos nas estradas, com bilhetes, ligavam para as redações, falavam, tem um presunto aqui, os jornais iam lá, cobriam, tal, sendo que o homicídio era apresentado como uma forma de controle de comportamentos, uma forma de controle social. E os homicidas eram heróis. O Fleury, que era o líder do Esquadrão da Morte, foi fazer parte do DOPS, foi chefiar o DOPS, na mesma época que o DOI-CODE começou a funcionar em São Paulo. Ele tinha modinhas de viola, falando do Fleury, da coragem dele, que ele não tinha medo de bandidos, etc. Nessa época, a Polícia Militar, que estava participando das investigações no DOI-CODE, que foi um DOI-CODE muito ativo na época da guerrilha urbana, em São Paulo, etc.,
Eles participam do DOI-CODE e de toda a metodologia de guerra, de insurgência trazida da França, etc., de simular tiroteios, fazer teatros para forjar provas, etc. E esse tipo de metodologia, quando a guerrilha é vencida, passa a ser usado no crime comum, com as periferias inchadas e com as periferias sendo vistas como o lugar onde morava essa categoria de pessoas cujas mortes eram toleradas. Então, o homicídio ele começa a crescer e começa a provocar esse contágio quando ele passa a ser reconfigurado moralmente. Em vez de ser visto como o crime a ser controlado, ele passa a ser visto como uma ferramenta de controle de um determinado grupo da sociedade que deveria ser controlado. Isso, enfim, a história é longa. Nos bairros, por causa dessa tolerância aos homicídios, começa uma série de disputa entre jovens locais, entre diferentes bairros. Então, há muita morte entre vizinhos, entre participantes de uma banca contra participantes de outro. Uma morte gerava 50 mortes, porque você mata um cara daquela banca, o cara daquela banca quer matar em vingança o outro que matou, daí vai lá, mata, e fica um ciclo vicioso de mortes que levou a uma multiplicação dos homicídios muito rápida. Bom, São Paulo reverteu essa situação, né, sendo no momento em que ninguém esperava que isso acontecesse. E acho que não é o caso nem de eu entrar nas questões ou nas causas da queda, enfim, é um assunto bem complicado, mas já entrando na segunda parte da discussão, o pessoal falou hoje, falando bastante sobre a questão das pesquisas, das opiniões dos pais, a opinião das crianças a respeito da violência, a respeito de formas de comportamentos, de educação, etc. Isso eu acho que é uma coisa também muito importante na discussão sobre segurança pública e sobre o espaço público, sobre a ordem no espaço público, porque as pessoas pensam muito em segurança pública a respeito dos controles, né? Qual é o tipo de punição? Essa discussão da maioridade penal foi muito nesse sentido, como se só houvesse um tipo de mecanismo para determinar que determinados comportamentos fossem respeitados ou seguidos. Então, você tem a polícia e a justiça como as ferramentas de controles e, pela punição, você controla. Mas tem toda uma discussão, inclusive hoje, na segurança pública, a respeito de como é que você constrói esse alinhamento moral. Então, você tem um aspecto negativo do que não pode ser feito, mas tem um lado positivo, o que deve ser feito, quais são os valores que devem ser seguidos, quais os valores que devem ser respeitados, e qual o tipo de liderança que deve apontar esses valores, e como você constrói uma liderança com legitimidade para apontar caminhos e que seja respeitada e obedecida. É uma obediência feliz, eu brinco. Você obedece porque concorda com ela e porque concorda que esse é o melhor caminho e a melhor forma de atingir o bem comum. Então, você tem um alinhamento em torno de certos valores. E isso é uma coisa que eu acho que é pouco discutida e me fascina bastante, porque, enfim, eu estou há muito tempo nessa etnografia muito ligada a esse universo criminal, conversando com quem faz parte desse universo. E eu acho que tem um aspecto que as pessoas discutem pouco, que diz respeito à ideologia do crime que forma. As pessoas, quando discutem crime no mundo e nesse debate internacional da criminologia, costuma pensar em crime como desvios de comportamento, ou como baixo autocontrole, ou como espécies de exceções, né? São pessoas que seguiram esse determinado caminho por falta de informação, de educação, ou não. O que eu acho interessante em São Paulo, e isso é por onde eu tenho também feito bastante pesquisa, conversado com muita gente, é a justificativa forte e com um apelo para muita gente de que o crime é um caminho a ser seguido numa sociedade violenta, que você pode ser humilhado o tempo inteiro, vai ganhar pouco, e entre ser humilhado até os 80 anos de idade, como foi meu pai,
vindo da zona rural, que aceitou trabalhar tantas horas por dia e só toma na cabeça, é desrespeitado, é violentado, não tem os direitos respeitados, eu prefiro botar a arma na cara em vez de ter a arma apontada na minha cara. Então, essa ideologia, essa identidade hipermasculina, essa identidade criada nas grandes cidades, numa fase porque assim, você tem, nos anos 70 e 80, essa identidade das periferias relacionadas aos migrantes rurais, vindos das partes rurais do Brasil, para trabalhar numa cidade industrializada, com valores muito relacionados ao trabalho, valores relacionados a prosperar pelo esforço próprio. Então, você tem os bairros sendo construídos a partir da autoconstrução, jornadas duríssimas de trabalho. Essa é uma fase. A partir do momento que os filhos e netos dessa geração começam a nascer, uma identidade urbana que nega a identidade do pai, muitas vezes. Então, anos 80, 90, era muito comum você ver ridicularizada essa identidade rural, e se ria, se dava risada, mas, ao mesmo tempo, tem que criar uma identidade nova. Você precisa criar essa nova identidade e esses novos valores urbanos. Então, não são a identidade rural era anacrônica, de alguma forma. Você precisa recriar um novo caminho, um novo valor a ser seguido. E a violência, muitas vezes, aparece como parte dessa construção. Porque, assim, é uma cidade que me dá porrada, eu vou dar porrada em troca. Eu até tinha trazido, eu tinha colocado uns vídeos, uma vez eu coletei uma série de vídeos na internet, isso no Brasil inteiro, porque uma coisa que tem acontecido é que esse sistema de controle, de repressão, ligado à segurança pública e à justiça, é uma coisa que eu tenho argumentado bastante, me parece muito claro, tem sido o nosso sistema de produzir injustiça e raiva e ódio. Então, desde os extermínios que seguem acontecendo em São Paulo, no ano passado foram 926 mortes praticadas pela polícia, numa fase de queda de homicídios. Os homicídios em São Paulo vinham caindo e atingindo os níveis mais baixos de todos os tempos. Já as mortes praticadas pela polícia bateram recorde histórico. Foram 926 mortes que não eram alcançadas desde 1992. Então, o extermínio, essa prática continua. Como é que acontece? As prisões estão inchadas, são 200 mil pessoas presas, mais de 200 mil pessoas presas em São Paulo, com a vaga duas vezes e pouco mais pessoas do que vaga na prisão. Essas prisões normalmente ocorrem nas periferias, 80% são presos em flagrante, sem investigação. Então, assim, a pessoa está andando na rua, a polícia está fazendo a ronda. Se ele mora na periferia, é negro e pobre, tem um determinado estigma, ele vai ser revistado e essa população acaba sendo super representada nas prisões. Nas prisões, é uma desordem absoluta, só não é uma desordem porque lá dentro, hoje tem o PCC é uma facção hegemônica que, de alguma forma, conseguiu estabelecer uma ordem dentro das prisões e virou um grande espaço de criação de conexões e networking de criminalidade e de arregimentar parceiros e de produzir mais crime. Então, ao mesmo tempo que dentro dessas prisões, ou a partir desse sistema, você sente raiva do Estado, se sente mais injustiçado, se sente inconformado por morar em um determinado bairro e ser vítima de certos desrespeitos, o cara que te recebe na prisão é o cara que te organiza a cela. Assim, é um caso real que também eu escrevi a respeito, era uma cela para 12 pessoas com 56 presos. Aí eles organizaram todas as redes penduradas, e ao mesmo tempo essas 56 pessoas têm que fazer todas as necessidades num único banheiro, tomar banho, guardar todos os pertences dentro desse espaço. Quem organiza esse espaço tem um certo respeito, uma certa legitimidade nesse espaço e é respeitado, ao passo que quem coloca as pessoas lá dentro é odiado. Então, são distorções que acabam sendo produzidas pelo nosso sistema de justiça
e de segurança pública, que a gente está criando o monstro que depois vai nos engolir, né? Essa é a sensação. E agora, toda essa discussão que segue da redução da maioridade penal, esse sistema falido que aumenta o ódio, que produz raiva, produz revolta contra o Estado, produz a ideologia do crime, esse sistema falido a gente quer colocar mais matéria-prima dentro, o máximo que a gente conseguir, como se dessa forma a gente conseguisse resolver alguma coisa. Esse livro aqui, eu só ia ler um trecho, assim, enfim, chama A Guerra Não Declarada na Visão do Favelado, de um favelado. O Eduardo ele foi MC do Facção Central, lá uma banda de hip-hop lá de São Paulo, e escreveu esse livro ano passado. Esse livro só vende em loja de hip-hop lá em São Paulo, na galeria do hip-hop. E se o Racionais... o Facção Central seria o PCO e o Racionais o PMDB, para vocês terem uma noção. Assim, eles são radicais, sangue nos olhos, muito ostensivos nesse discurso de violência. Então, eu até peguei um trechinho assim, para falar como é uma ideologia que acaba sendo justificada pela realidade. Essa ideologia de vocês querem colocar a arma na nossa cabeça, vocês querem nos ferrar, a gente vai dar a resposta, e a gente é revolucionário, a gente não aceita esse sistema. Deu meu tempo aqui, eu vou meio que fechar. Depois eu até ia ler, mas aí até eu achar. Ou seja, essa realidade, esse sistema que produz ódio, que produz raiva, que produz uma ideologia de revolta, que ao mesmo tempo uma ideologia suicida, porque ao mesmo tempo que se diz revolucionária, se diz antissistema, reforça os valores do sistema, o consumo, a ostentação, mas ela fala, prefiro viver nesse sistema e morrer aos 25 anos do que viver sendo humilhado até os 80 anos de idade. Então, esse eu acho o grande desafio da gente desarmar e desconstruir, e ainda, enfim, hoje eu acho que esse alívio da redução da maioridade penal não ter passado, eu acho que é um alento, porque era mais lenha na fogueira, né? Mas era um pouco isso do risco, que eu acho que o nosso desafio não é rezar para convertidos, né? Tentar convencer pessoas que não concordam com a gente. E eu acho que esse é um tipo de argumento que eu tentaria dar para explicar para alguém que não acredita. Pô, como é que você é contra a redução da maioridade penal? É isso que a gente está construindo. Tenta entender que é isso que esses valores que a gente está estimulando, essa raiva que a gente está estimulando, essa raiva antissistema, esse ódio que a gente está produzindo com o nosso sistema de injustiça, que, na verdade, é um sistema de produzir injustiças, né, aos montes. Não. Acho que é isso. Deu meu tempo. Eu agradeço a paciência aí. Acho que nós temos alguns minutinhos para perguntas. Vamos passar as filipetas, é isso? Enquanto a gente aguarda um minutinho, Bruno, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Porque o painel ele trata da questão de mortes violentas de crianças e adolescentes. A gente está falando da perspectiva dos homicídios. E aí acho que é importante a gente falar um pouco também, né, do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, que reflete todo esse cenário de violência que a gente vive, né? Então, a sociedade brasileira ela vem de um processo de escravidão, de um processo de colonização que é feito a partir de um processo de absoluta exploração do nosso território, e, a partir daí, com o desenvolvimento da sociedade brasileira, a gente vai percebendo, então, uma perspectiva ditatorial, uma cultura extremamente machista, e que o processo da violência ela vai passando por todo esse processo histórico, né? E se a gente olhar um pouco na perspectiva dos direitos humanos, a Constituição Federal de 1988 ela é extremamente nova, né? E aí a gente compreender como é que a gente muda uma cultura que alia o aspecto da violência à população pobre, à população afrodescendente, que nós temos de forma expressiva as instituições brasileiras que deveriam preservar direitos, né? E aqui
vou focar especialmente no direito de crianças e adolescentes, nós vamos ver que estas instituições são as instituições que contribuem para que ocorram um número bastante elevado de homicídios da população, especialmente da população juvenil, né? E claro que a gente vai passando por processos, então todo o processo da transferência da população da zona rural para a área urbana e também a estruturação das cidades de forma completamente desordenada e que vai afastando cada vez mais a população pobre, jogando esta população para as comunidades sem nenhuma infraestrutura, sem qualquer projeto urbanístico, né, e que vai levando estas populações para espaços cada vez menores e cada vez mais distantes. Então, vencer, acho que o aspecto da violência é um desafio extremamente grande, né? Então, primeiro a gente precisa mudar essa visão distorcida da sociedade brasileira em relação à violência, porque é uma cultura enraizada na sociedade brasileira, onde boa parte da população entende que as coisas podem ser resolvidas através da violência, e daí esta vontade de cada vez mais trancafiar, né, os adolescentes cada vez mais cedo, como forma de resolução do problema. Acho que vale a pena a gente falar também que indivíduos, famílias e sociedade brasileira precisam mudar paradigmas em relação ao racismo, em relação ao machismo, e entender o novo cenário de desenvolvimento que o país vive, e entender a nova legislação que o país optou a partir da Constituição Federal de 1988, e a partir daí nós vamos aprovando legislações que buscam garantir o direito de crianças e de adolescentes. Então, de fato, nós temos desafios imensos, né? E a nossa segurança pública, a nossa justiça, refletem esta cultura que precisa ser superada, né? Então, cabe a nós todos, né, numa soma de esforços, tentar transformar este cenário e fazer esta luta cotidiana, que é mudar a cultura da nossa sociedade para que a gente consiga avançar. E chegou aqui uma questão para você, Bruno. A pessoa não se identificou, mas a questão é como superar a violência sem superar a profunda desigualdade em que vivemos. Eu acho que é uma questão fundamental, claro, mas uma coisa que até eu estava conversando ontem sobre isso, e eu acho que quando a gente fala de desigualdade, a gente costuma centrar muito na questão da desigualdade de renda, né? E todos os índices de Gini e todas as discussões que são feitas abordam muito essa questão do ponto de vista da renda. Eu acho que, enfim, todas as políticas públicas, é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, todas as políticas públicas, a questão do aumento do crédito, a questão eu acho que faz parte, a própria questão do consumo, como uma forma de inclusão, isso vem se batendo muito nessa tecla, como se fosse algo... Mas eu acho que a grande questão da desigualdade é desigualdade de direitos, e essa me parece ser a que mais produz violência e a que mais gera indignação e a que mais gera esse processo essa ideologia da raiva, essa ideologia do ódio. Então, assim, você, por morar num lugar e por ser de determinada cor ou por ter determinada renda, você é morto pela polícia e ninguém liga. Ou por você morar em determinado lugar, você é preso com base num testemunho forjado de um policial e fica 8 anos lá e não acontece nada. Você morar nesse lugar, você tem acesso a uma determinada escola, vai tentar... Enfim, eu acho que essa questão da desigualdade de direitos e o fato de pessoas serem cidadãos diferentes é o que produz a revolta, é o que produz a raiva. Então, eu acho que uma coisa seria uma coisa é você ser pobre e você ter um determinado nível de consumo, mas ser respeitado,
ter o direito de seguir as suas ambições, as suas expectativas. Outra coisa é você ser violentado por você ser pobre e você não poder fazer nada, ter que ficar quieto. Eu acho que esse é o nosso desafio que a gente precisa vencer. Temos uma outra questão aqui, Bruno. Tendo como referencial a atual política de segurança pública em voga, quais mudanças são cruciais com o ponto zero de um processo transformador? Também sem identificação. Eu acho que o que a gente precisa vencer ou resolver é esse dilema do aprisionamento. Eu acho que essa é a nossa grande questão, porque a gente tem uma polícia hoje mais eficiente em São Paulo, por exemplo, a polícia militar, pelo menos, óbvio que é uma polícia violenta, e a gente tem uma polícia que não investiga, uma polícia que tem muito para melhorar a polícia civil, mas a gente está enxugando gelo, jogando as pessoas dentro da prisão, como se a prisão fosse uma caixa preta, a partir da qual a gente resolveria e deixaria a sociedade mais segura, como se isso não tivesse intrincado na nossa sociedade, como se as prisões não fizessem parte da nossa realidade também. E o que a gente está produzindo são lugares de produção de raiva, de ódio, de ideologia antissistema. O que eu tinha trazido era um pouco... Eu estou com os dados aqui, também não vou ler, enfim, eu me perdi quando eu fui ler, eu me perdi nos dados. Mas assim, tem Rio Grande do Norte, o aprisionamento cresceu nos últimos 7 anos algo como 100%. Os homicídios lá cresceram 150%. Pará, a mesma coisa. No Nordeste, de uma forma geral, você teve um aceleramento no aprisionamento ao longo dessa década e uma multiplicação dos homicídios. Então, a prisão tem alguma coisa aí a ser pensada a respeito da prisão. Isso no mundo inteiro, ela tem se mostrado um sistema falido ou a ser criticado no mundo inteiro. O Charlie Hebdo, por exemplo, quando mataram esses jornalistas na França, o autor do homicídio, dessa chacina, era um francês descendente de argelinos que havia roubado algumas vezes e foi pego e colocado dentro da prisão. Dentro da prisão, ele conheceu um representante da Al-Qaeda do Iêmen e, a partir daí, ele fortaleceu os contatos e a partir daí, mudou a cabeça e virou um jihadista e matou os jornalistas no Charlie Hebdo. Ou seja, a prisão ela aglutina pessoas com raiva, pessoas com uma ideologia suicida, muitas vezes aqui no Brasil, essa ideologia suicida do crime, e permite uma articulação maior, ou seja, a gente está, a partir das prisões, fortalecendo lideranças e ideias e valores contra as quais a gente deveria justamente desfazer e desarmar, né? Então, a questão passa por quem que deve ser preso, que tipo de crime deve ser preso, drogas, tráfico de drogas. O traficante, ele vende algo que alguém está procurando, então, assim, ele não usa violência, talvez seja um crime mais leve. Pelo menos, essa é a minha opinião. O cara vai comprar do traficante, o traficante não obriga ninguém a comprar, então tem uma diferença aí do cara que te põe a arma na cara para você dar R$10, eu acho. Então, eu acho que é esse tipo de pente fino, esse tipo de discussão que, para desinchar as prisões e para pensar a respeito de valores, eu acho que esse é o grande impasse que a gente vive. Bom, temos mais uma. Já foi mencionado por um palestrante a onda de conservadorismo. Como mudar a perspectiva do debate sobre segurança pública nesse contexto? Lá o site que eu e uns colegas jornalistas a gente escreve chama Ponte, né? A ideia sempre foi essa, de não rezar para convertidos e não pregar para convertidos, né? Que é o grande desafio mesmo, né? Então, eu acho que eu acho que o desafio é sempre argumentar com compaixão, né? Não assim, mais ou menos argumentar, no meu caso, por exemplo,
meu avô, assim, sabe, que não concordava comigo. Você está tentando explicar para ele, não porque você não está tratando ele como um idiota ou reacionário, babaca que não concorda com você, né? Você tem que buscar entender como é que você iria convencer, como é que ele pensa e qual argumento vai funcionar. Tal. É um exercício permanente, né? Não que eu, assim, estou falando, parece que eu consigo, mas não consigo, eu consigo, sou xingado, as pessoas falam, vai para Cuba, enfim, tudo aquilo, no Facebook e tal. Mas eu acho que esse é o grande desafio mesmo. E eu acho que é tratar o tema com compaixão. E as pessoas que discordam com você, com compaixão, elas não discordam porque são mais babacas que você ou menos, né? A questão não é essa. A questão é que elas não estão compreendendo onde você quer chegar e por que você pensa sobre isso. Então, eu acho que é afinar os argumentos, tentar mostrar por que ela pode estar equivocada, e aí tem questões simbólicas e lúdicas que... Enfim, por enquanto, a gente lá na Ponte, a gente fala assim, que a gente tem um anúncio que a gente pensava em fazer, que esse seria o anúncio que a gente queria fazer. Assim, a Ponte Jornalismo é o site que a gente escreve, lá de direitos humanos, segurança pública e tal. Seria alguém chegando em São Paulo em 2022, chega no aeroporto, tal, na cidade, aí pega um táxi. Aí ela entra no táxi e começa a puxar aquele papinho, aquela conversa rápida, meio papinho de elevador e tal. Pô, mas que coisa, hein? Essa cidade, a violência, a segurança pública, hein? Esses moleques aí, não tem jeito. E o taxista falou, não, veja bem, tem que pensar de outra forma, porque se você pensar... Assim, o taxista convencendo o cara. Então, o taxista de São Paulo, que é a figura mais... Se a gente conseguir convencer o taxista... Daí aparece a Ponte Jornalismo, convencendo o taxista de São Paulo. Tá? Pensar no argumento para você convencer o taxista, na verdade, né? Aquela conversa no táxi. Mas não que eu saiba, mas eu acho que esse é o desafio. Acho que não temos mais questões, né? Você trouxe não? Uma? Tá. Você trouxe uma questão importante, né, Bruno? Que é também como é que a gente faz o diálogo, né, com os distintos setores. Acho que a gente tem uma tarefa de casa também, que é dialogar com a segurança pública, que é uma coisa difícil, né? Mas a gente precisa, né, começar a abrir os canais de diálogo para tentar também levar uma outra perspectiva para a segurança pública. Com a justiça a gente já tem uma outra proximidade, mas é necessário trabalhar muito, né? Porque nós temos visões ainda muito ultrapassadas, né? E acho que tem um outro aspecto que é também o diálogo com a mídia, né, que está o tempo inteiro reforçando também aspectos da violência que não precisariam ser reforçados, né? Então, a tarefa é hercúlea, né? Tem uma outra questão aqui. Você conhece alguma política pública de ressocialização ou medida socioeducativa eficaz? Se sim, por que a considerou eficaz? Só uma antes, só fazer um comentário que eu acho que isso você tem bastante razão. Para começar, assim, e é uma coisa que a gente vai fazer na Ponte, a gente vai ser um ombudsman do Datena e do Marcelo Rezende. Eu acho que esses programas são escandalosos. Eu acho que há muito tempo já existem. Eu acho que eles fomentam a raiva, fomentam o ódio, criam bodes expiatórios, jogam gasolina na fogueira e desinformam porque são 3 horas por dia. Se fosse meia hora é uma coisa, agora 3 horas todo dia daquele lixo, daquela bobagem, daquela coisa baixa astral, aquele entretenimento mórbido. Eu acho que isso faz muito mal. Sobre política pública, assim, eu vou dizer de uma forma geral como é que eu vi esses anos 2000 e os anos 90, que eu acho que fez muita diferença. Eu acho assim que São Paulo tem um divisor de águas, que eu não tenho a menor dúvida, isso não sou eu. Assim, muita gente da educação, tem uma pedagoga lá em São Paulo que eu adoro, que é a tia Dag da Casa do Zezinho. É uma casa de educação lá da Zona Sul, que ela fala isso também, eu concordo totalmente. Existe São Paulo antes Racionais e depois de Racionais, MC. Eu acho que o hip-hop foi muito importante, porque foi um diálogo vindo dos próprios lugares onde as pessoas viviam a violência
e eles se diziam como a CNN da periferia, né? Eu já fiz uma matéria com eles que eu coloquei Al Jazeera da periferia, né? Porque está mais para Al Jazeera do que para a CNN. E era um diálogo real, sem hipocrisia nenhuma, falando do que eles viviam. Eu lembro, quando eu ouvi Racionais pela primeira vez, que era uma música dos anos 90, que é Hey Boy, falando do boy, para o boy sair fora, e que o boy era um cuzão, não sei o quê. Eu falei, caramba, eles não gostam de mim. Assim, para mim, aquilo foi uma novidade gigante sobre São Paulo que eu não fazia ideia, não tinha ideia. E isso começou, essa problematização e essa fala do hip-hop, eu acho que foi uma solução criada para lidar com essa raiva e para lidar com essa sensação de frustração simbólica e lúdica, e que foi um caminho alternativo, assim como o grafite, o picho, eu vejo dessa forma também. A cidade dos muros, né, que é São Paulo, a cidade dos shopping centers, a cidade do medo, da exclusão, virou a capital mundial do grafite. Também eu acho isso muito simbólico, assim, é uma forma de você... E tudo isso veio das pessoas que sofriam essa violência. Isso que eu acho mais interessante. É difícil eu falar de fora o que deve ser feito, sendo que as pessoas que estão vivendo isso é que construíram essas soluções, são soluções... Da mesma forma, as igrejas evangélicas, é uma solução que veio lá de dentro para lidar com o problema, são soluções internas que vieram. Eu acho essas soluções, eu acho que as políticas públicas, de alguma forma, precisam capitalizar e trabalhar com esse tipo de solução própria, real, sem hipocrisia, eles se tratam como eles de fato são. Então, eu acho que essa honestidade de discurso, do que acontece, que foi construída. A gente tem várias soluções, né, vindas da periferia. Periferia hoje é vanguarda, né? Em São Paulo é vanguarda, periferia é vanguarda total. Eu acho que as políticas públicas deveriam capitalizar em cima disso, não deveriam inventar a roda, deveriam trabalhar com o que foi construído nesses tempos. Acho que temos mais uma. Obrigada. Tem mais outra? Jussiano, é isso? Jussiano? Jussiano. Ele fala assim: Polícia Rodoviária Federal, Comissão Nacional de Direitos Humanos, o senhor acha difícil dialogar com a segurança pública sobre violência e direitos humanos? Eu acho lá em São Paulo. Lá em São Paulo ainda é muito difícil. Mas eu conheço muito policial também. E quando eu comecei a escrever... Quando eu trabalhava no jornal diário, era um tipo de abordagem. Quando eu comecei a escrever um blog, comecei a escrever no site, e com as redes sociais, eu comecei a ser muito atacado, muito criticado pela polícia, teve um abalo no nosso relacionamento. Mas eu acho que dentro da polícia também tem um coronel lá em São Paulo, que ele chama Coronel Giraldi. Ele fez um curso para os policiais, que é curso de tiro defensivo, enfim. É um curso que a polícia tenta capitalizar em cima para mostrar que está se esforçando para diminuir a letalidade. Eles ensinam como, em vez de você sair correndo atrás de um suspeito, você tem que manter uma postura defensiva, não colocar sua vida em risco. Ninguém está querendo um super-herói, ninguém está querendo alguém que livre a sociedade dos bandidos. A polícia, o papel da polícia é garantir direitos, óbvio que faz parte disso também a coibir crime, mas ninguém está pedindo que você saia correndo numa moto, dando tiro no meio da rua para buscar alguém. Isso seria um trabalho de investigação. E o Coronel Giraldes, ele fala para os policiais muito isso. Ele fala assim: olha, policial, nos cursos que ele faz, eu acho que esse é um tipo de diálogo que eu acho bem legal. Várias vezes eu já reproduzi as frases dele, que é outro negócio. Eu acho que quem sabe de dentro, quem fala de dentro e quem tem uma visão crítica de dentro, eles são muito mais contundentes. Ele fala assim: olha, eu escrevi isso na Ponte, porque lá em São Paulo teve um caso agora, na semana passada, que um policial saiu correndo numa moto atrás de um suspeito, matou o suspeito, e aí o Marcelo Rezende, o Tatena, vibrando, e o cara simulou pegou a arma, depois ele
deu 4 tiros no cara. Foi tudo muito rápido e tal. Depois que ele deu os 4 tiros no cara, ele foi, pegou a arma do cara e disparou 2 tiros, e a câmera viu. Ou seja, ele estava simulando um tiroteio, né? Aí, enfim, as pessoas defenderam, era um herói, o cara era visto como um herói. E eu coloquei a frase do general, do coronel Giraldi, sobre isso, que é uma tentativa de dialogar com a PM, por ele, que é assim, olha, você pode achar que você pode ser voluntarista, você pode querer ser herói, querer fazer a diferença vindo na polícia militar. E nesse caso era evidente, o policial era um policial voluntarista, idealista, que estava sozinho na moto atrás de 2 caras, então assim, ele se desgarrou dos caras e foi atrás dos caras, ou seja, era um cara que estava querendo resolver um problema. Só que o que o coronel Giraldi falou, olha, a gente não precisa disso, não precisa desse super-herói, a polícia não precisa desses super-heróis. Você pode se iludir com os aplausos das pessoas que querem isso de você, mas não é esse o papel da polícia, porque você vai estar colocando sua vida em risco, você vai cometer excessos, e quando você matar esse cara, você vai ser aplaudido, só que quando você for para o tribunal, você vai sentar lá sozinho, sua família não vai estar do seu lado, e você vai estar esquecido pela corporação que vai começar a te condenar, e a sua família também vai sofrer com você, e todos esses que te aplaudiram, esses que querem sangue, que você acreditou, vão virar as costas para você e você vai ter que enfrentar tudo isso sozinho. Então, pensa que é um equívoco, é uma ilusão. Esses sanguinários que estão te aplaudindo, na verdade, eles estão equivocados e você, se acreditar neles, é um trouxa. Então, assim, é um jeito que ele usa para falar para os policiais não se iludirem e não cometerem esse tipo de excesso. Bruno, eles estão pedindo para a gente concluir, acho que estouramos o nosso tempo, então eu vou pedir para você já finalizar, para a gente poder encerrar o nosso painel. E algumas pessoas ainda têm questões, se você estiver disponível, nós vamos ter um cafezinho daqui a pouco, as pessoas podiam te abordar diretamente. Pode ser assim, gente? Ok. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Nossos agradecimentos aos integrantes deste painel pela participação, presenças que enriqueceram este seminário, pelo brilhantismo das intervenções e a rica contribuição trazida ao evento. Vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos para o café e, após o que, retornaremos para a apresentação do painel temático sobre violência contra as meninas.